Agradeço estar aqui, agradeço os telespectadores e esperamos poder passar a nossa mensagem, dar o nosso recado, né? Com certeza. Boa noite. Boa noite. Primeiro a gente gosta de conhecer o candidato, viu, Leandro? Saber da onde você vem e quais são as bandeiras suas de luta e por que você escolheu ser deputado estadual. Bom, eu vim de Duartina, sou nascido em Duartina, né? Fui criado em Pederneiras e fui para Bauru com 11 anos. E aqui eu cresci, me formei, né? Casei e trabalho até hoje. Sou agente penitenciário no Instituto Penal Agrícola faz 28 anos e temos muitos amigos lá. E as nossas bandeiras assim, eu vejo assim que eu estou com 55 anos, eu poderia estar em casa, ficar assistindo os debates e deixar esses problemas políticos para os políticos, né? Mas eu acho que eu fui enganado pelo meu pai e ele pelo pai dele e por gerações seguintes, porque nós terceirizamos a política para os piores elementos do país, né? Porque meu pai dizia para mim que quando eu tivesse um amigo político era para mim me afastar dele, porque ele estaria mal intencionado. Então eu acreditei nisso e me afastei da política. E no entanto nós vemos que o país chegou a um estado, uma situação tão calamitosa que o povo perdeu, não tem mais credibilidade na classe política. Mas por que aconteceu isso? Porque os nossos pais falaram isso para nós e nós deixamos eles lá, os políticos, se procriando, né, se perpetuando no poder de forma indefinida, e o país chegou nesse caos que está agora, essa crise política. Eu acho então que esse é o momento de nós, cidadãos, que temos vontade de fazer alguma coisa, apesar da idade, sair de casa, levantar bandeiras, ir à luta e brigar, falar que política não é isso que nós estamos vendo. Que nós podemos fazer mais, de forma melhor e sem essa gastança de dinheiro que existe hoje. Porque o que está havendo hoje é uma dilapidação do erário. Quais são as suas propostas, Leandro? Olha, as minhas propostas básicas são o seguinte, primeiro, na área da contrapartida do Estado para os municípios que têm o ônus hoje de ter uma unidade prisional em seu território. Que isso, em um primeiro momento, o prefeito, que quando ele aceita essa unidade penitenciária, o que acontece? Ele visa o salário dos servidores, o dinheiro que vai vir para ser gasto na cidade, mas ele não pensa no outro lado, porque nós temos cidades aí em que as unidades prisionais têm mais, a população das unidades prisionais são maiores do que a população da própria cidade. Aí o que vai acontecer? Vai ter um impacto na área de saúde do município, vai ter um impacto na área de educação, porque as pessoas, elas, principalmente quando as unidades prisionais são de presos com pena longa, eles vêm morar na cidade, porque nós sabemos que 85%, 80% dos presos são oriundos da região metropolitana de São Paulo. Então, como é caro esse transporte, as pessoas vêm morar ou na região ou na própria cidade da unidade prisional, causando impacto não só na cidade como na região. Por exemplo, a gente pode ver aqui em Bauru, nós temos aqui 4 unidades prisionais, né, 3 CPPs e um CDP. Aí, a poucos quilômetros, nós temos 2 unidades em Reginópolis, nós temos 2 unidades em Balbinos, 3 unidades prisionais aqui em Pirajuí. Isso só para dar um exemplo, né? Na região... Nós temos mais presídios do que hospitais, né? Não, isso não tem nem dá para supor, porque é um absurdo, né? Uhum. Ele regionalizou o crime dentro do estado de São Paulo, levando a criminalidade urbana da cidade de São Paulo para o interior, né? Então o que acontece? Essa região nossa, essa micro-região nossa, dessas cidades que eu falei, ela não impacta só a cidade onde está instalado os presídios. É aqui na sede da região, da 7ª região administrativa, que vem cair todos esses problemas. Então, o governador Márcio França, ele falou
sem muito entusiasmo, queria fazer uma contrapartida. Mas nós não queremos que ele faça, nós exigimos, nós vamos exigir que isso ele falou que se ele fosse eleito. Mas independente de quem seja eleito, se nós formos eleitos, nós vamos exigir isso, porque o ônus é muito pesado para os cidadãos e a cidade não tem o bônus. Nós precisamos desse bônus, né? Porque a saúde, a educação, a segurança, né? E hoje nós temos um problema muito grave que nas periferias, que as crianças elas estão olhando os marginais como heróis. Nós precisamos tirar e inverter esse olhar, porque nós temos que tirar essas crianças das ruas. Essa é outra bandeira, a educação em tempo integral. Eu fui criado em Pederneiras e nós íamos para a creche de manhã, né? Minha mãe trabalhava na creche, nós chegávamos lá às 6h30 da manhã, 7 horas comíamos um prato de aveia com leite, era uma aveia importada da Holanda, um pãozinho de manteiga, íamos para a escola, voltávamos, nós almoçávamos e à tarde tinha atividades esportivas, atividades extracurriculares da escola, que nós também aprendíamos ali, eu aprendi a ler com 5 anos dentro dessa creche. Então, eu chegava em casa cansado e eu só queria dormir para no outro dia voltar para ter toda aquela rotina que era gostosa. Então, nós não tínhamos tempo para olhar o que acontecia no mundo. A gente estava inserido no mundo de aprendizado e isso foi muito válido para mim. Com certeza. Leandro, eleito, né, nós sabemos que nesses últimos 24 anos, a postura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi de uma subserviência que jamais na história democrática algum Estado teve. Total subserviência. Quer dizer, nada era aprovado sem que o governador mandasse. E nada era investigado por conta dessa subserviência ao poder que lá está há 24 anos. Aí eu pergunto, você, como bem falou no início, quer dizer, você é uma das pessoas de bem, uma pessoa boa, com caráter, que quer entrar na política para justamente tentar reverter essa situação que nós estamos vendo há muitos anos, né? Como que você encara essa participação dentro desse grupo na Assembleia Legislativa, que a gente espera que seja bem renovado, o máximo possível, né? Para você poder trabalhar realmente para o bem, para as coisas boas que um político tem que trabalhar, né? Tá. Rafael, eu vejo da seguinte maneira, eu como servidor público, eu sou uma das vítimas Do governador. deste conluio que houve entre os poderes. O que eu vejo hoje, dentro do Estado de São Paulo, é que não existe antagonismo entre os poderes. O que existe é exatamente a palavra que você disse, subserviência. Mas a subserviência que nós vemos, aliás, é uma subserviência notadamente financeira. Porque o executivo hoje, ele tem as verbas e é aprovada na lei orçamentária anual, né, na LOA. Porém, os poderes, eles fazem gastos extras, mas já contando com este conluio que existe entre os poderes, que foi inclusive citado por uma advogada em sua tese de doutorado. Eu li essa tá? Eu conheci. Então, essa advogada, ela provou por A mais D que hoje o executivo, ele dá as cartas no legislativo e no judiciário. Perfeito. Isso está provado porque no estado de São Paulo, eu vou dizer para vocês que estão nos ouvindo, aqui no estado de São Paulo, infelizmente, o judiciário está no bolso do executivo por meio da seguinte coisa: eles recebem acima do teto constitucional, um desembargador não poderia receber jamais acima do limite constitucional fixado pelo salário dos ministros do STF. Só que o que nós vemos é o seguinte, são salários de 70, 80 mil reais por mês, juízes de primeira instância recebendo acima de 50 mil, e não é um ou dois, não são casos pontuais, é coletivamente, de forma coletiva. Então,
isso aí faz com que os interesses do judiciário eles se desencontrem do caminho da justiça, para que vá de frente para os interesses do governador. Então, se o governador quiser, olha, aquela ação, ela precisa dar uma parada, uma estacionada, ou então essa ação tem que ser parada de forma brutal, vai ser parada. E na mesma forma, o legislativo. Nós sabemos que durante todo esse período aí, não foi uma nem duas, foram inúmeras denúncias de CPI, de metrô, de merenda, de OS, que são as organizações sociais de saúde, né? Que muitas denúncias, infelizmente o legislativo ele está no bolso do judiciário, também por conta dessas verbas que nós sabemos que eles têm as verbas deles alocadas, né? O executivo tem a verba dele, o judiciário tem a dele e o legislativo tem a dele. Só que eles fazem gastos que vão além dessas verbas previstas, e aí, para terem acesso a essas verbas, eles ficam no bolso e pedem e fazem aquilo que o governador manda. Então, o que você disse, o que nós vamos mostrar, eu quero que vocês saibam, nós vamos subir na tribuna, não apenas fazer as denúncias, nós vamos tentar mostrar para a população que existem meios, existem remédios para que isso possa ser de fato extirpado da política. O político está lá na Câmara Legislativa simplesmente para legislar e fiscalizar o judiciário e também o executivo, em prol da população. Ele é um empregado do povo, um empregado da população. Ele não é um empregado do executivo. Perfeito. Perfeito. Leandro, tem na sua área prisional, tem candidato falando que a solução é privatizar como se fosse uma vara de condão, privatiza uma penitenciária e acabou os problemas que a gente escuta por aí. O que você acha dessa vara de condão que bate numa unidade prisional cheia dos problemas que você acabou de citar e pensa que aquilo vai virar um paraíso, um lugar de ressocialização, um lugar que ali vai sair pessoas totalmente reestruturadas, ressocializadas? Olha, eu li um livro muito tempo, do Aldous Huxley, que chamava de Mirável Mundo Novo. Infelizmente, nós não temos aquelas pílulas que dão para as pessoas para elas se tornarem alfa, gama, beta e assim por diante, né? Nós não temos, não podemos fazer isso. A pessoa que falou isso é um político aí que está aspirando o governo de São Paulo, que não tem conhecimento na realidade, nem mesmo do tamanho do quintal da casa dele, que ele é tão rico e que ele tem tantas casas que se eu perguntar qual o tamanho de sua casa, ele vai saber qual delas, a de Paris, a de Bruxelas, né? Então, imagine então ele falar sobre o sistema prisional, porque o sistema prisional do estado de São Paulo é uma coisa superlativa. O sistema penitenciário de São Paulo, ele é uma excrescência, porque nós vivemos hoje uma situação de prisão carcerária em massa. Veio aí a audiência de custódia e, aliás, tirou da mão do delegado o poder de dar a fiança, passou para o mão do judiciário, o judiciário também está fazendo um monte de besteira, né? Está soltando, porque casos que tinham que estar presos e prendendo casos que deveriam estar soltos. Isso nós vimos aqui domingo em Bauru, né? Um jovem matou uma mulher e foi solto, estava alcoolizado. Então, o sistema prisional, nós temos 173... O poder de síntese não precisa encerrar, vamos lá. Nós temos 173 penitenciárias, nós temos mais 15 em construção, sendo que 6 vão inaugurar esse ano, passa de 250 mil presos no estado de São Paulo, sede nacional e multinacional do PCC. Então, essa pessoa que está falando dessa varinha de condão, de privatizar o sistema penitenciário, ele está no mundo da utopia. Realmente, ele precisa ler Aldous Huxley e cair na real, porque isso não existe. O que existe lá em Minas Gerais é uma PPP de uma cadeia com presos que não têm passado de facções,
não são presos de alto potencial ofensivo à sociedade, e que aqui em São Paulo custa R$2.000 um preso, lá custa R$4.500. Então, atrás disso, existe o quê? Lucro do administrador. Leandro, queria agradecer a sua presença aqui. Eu sei que o tempo é rápido, mas a gente, outras oportunidades, a gente volta para debater o tema, e eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu fiquei triste porque é muito gostoso, dá para falar horas e horas a fio, realmente, né? Que bom. Mas nós estamos aqui confiantes e sabendo da necessidade que a cidade e a região precisa de um deputado estadual, que assim como o Agostinho, que esteve aqui e me antecedeu, também falou que a nossa região ela está carente de verbas, a nossa cidade está carente de verbas, a nossa classe dos agentes penitenciários temos sido massacrados ao longo desses 23 anos e 4 meses do governo do PSDB. Não tivemos os nossos reajustes, somos desrespeitados diariamente, né? Não temos uma lei orgânica, e então eu quero ter essa oportunidade, eu quero pedir esta oportunidade, esta confiança aos cidadãos da cidade, né? Aos nossos concidadãos, aos cidadãos da região, principalmente de Pederneiras, Duartina, Agudos, Lençóis, Pirajuí, Reginópolis e Iacanga, que confiem e nos deem esse voto de confiança, que nós, da melhor maneira possível, iremos tentar fazer com que essas verbas venham para nossas cidades e região, e nós possamos dar uma melhor destinação a esse dinheiro público. Um abraço, boa noite. Bom, queria agradecer muito a sua presença aqui. Rafael, queria agradecer a sua presença também. Eu que agradeço, uma boa noite e até quinta-feira, esse mesmo horário. E a você que está acompanhando a TVC Bauru, meu muito obrigado. Tem muita gente escrevendo aqui. Infelizmente, pelo tempo, não é possível fazer as perguntas, mas eu agradeço a sua participação. Compartilhe o nosso vídeo. A nossa intenção é esclarecimento, que vocês conheçam cada vez mais os nossos candidatos. Um grande abraço para você e até quinta-feira no novo Bauru Fala.